Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando do futurismo, que está na página 11. Então, aqui vocês têm uma imagem que ela representa esse período. Aqui ela expressa através do abstracionismo, onde fala que Marinetti reivindicava que os artistas italianos ultrapassassem os padrões de movimento clássico da arte renascentista, que a Itália renascesse para a modernidade e para as novas invenções, tais como a eletricidade, os automóveis, os bondes, o rádio, o telefone e todas as demais máquinas, frutos da Revolução Industrial, que impactava a vida dos europeus do século XX, que nós estamos falando da arte moderna. E os futuristas, eles rejeitavam a arte produzida para a elite, defendendo a ideia de que ela deveria ocupar o cotidiano das pessoas, manifestando-se em suas casas, seus lares, no vestuário e até mesmo na própria alimentação. E como alguns princípios elencados por Marinetti, ele cita a nova beleza era a violência ou a rapidez gerada pelas invenções industriais, as quais aumentaram a velocidade da vida no início do século XX. E para o autor, museus eram cemitérios que deveriam ser destruídos. Então, Marinetti ele teve uma visão muito fora dos padrões que nós conhecemos. Na página 11, nós temos alguns fragmentos do Manifesto Futurista, tá? Então, vejam bem aqui. Queremos glorificar o amor pelo perigo, o hábito da energia e força da temeridade. Até agora, a literatura tem glorificado a imobilidade pensativa. Declaramos que o esplendor do mundo foi enriquecido por uma nova forma de beleza, defendendo esse movimento futurista. E não há beleza senão na luta. Então vejam que são fragmentos de extrema análise, extremo pensamento voltado à reflexão sobre a arte em nosso meio. Na página 12, nós temos essa imagem aqui, então analisem. Os futuristas, eles procuravam retratar em suas obras a cor e a energia resultante do movimento e da luz. Então vejam, a cor ela tem um significado, a simbologia das cores, e eles procuravam retratar isso. A ciência e suas novas descobertas eram seus objetos de estudo. Os raios-x, as representações gráficas das ondas de choque e eletricidade fizeram parte das experimentações futuristas. Então, observe que nesta obra de Carlo Carrà é possível perceber a influência do cubismo, retalhamento, em virtude da representação de figuras com forma geométrica e da utilização de mais um plano. Então, observem que nós conseguimos identificar elementos, objetos, animais, mas ele está feito de que forma? Através de retalhamento. E o movimento futurista, ele foi marcado pelos manifestos, tá? E além do lançado por Marinetti em 1909, outros foram publicados com a intenção de aprofundar o movimento e dar-lhe novas matizes. Como exemplo, nós podemos citar o Manifesto da Arquitetura Futurista, o Manifesto Futurista da Escultura, Manifesto Futurista da Fotodinâmica e também o Manifesto das Mulheres Futuristas. Então, atualmente, a representação da guerra é comum em obras de arte. Nós estamos falando do movimento futurista, ele está remetendo a esse período. Muitos filmes também são retratados os conflitos humanos sob diferentes pontos de vista.
quando sempre com bastante realismo na forma da representação. Que tipo de forma que eles são representados? Nós até podemos ver aqui nessa imagem, ela vai nos remeter a algumas representações de batalha, ferimentos, prisões, torturas físicas e psicológicas, perseguições, entre outras. Agora, nós vamos para a página 13. Como nós falamos, né, que está presente em vários lugares, essas representações, né, esses que retratam os conflitos humanos, nós aqui temos uma imagem, tá? Aonde Nivson sofreu censura de algumas obras que foram consideradas excessivamente desagradáveis para serem expostas ao público. E a aclamação de seu talento pela crítica e reconhecimento do público vieram somente após o término da guerra. Então essa obra ela faz um fechamento do futurismo. Também nós temos na página 13 dadaísmo. O dadaísmo ele vai voltar a uma reflexão, tá? Então nós precisamos fazer uma leitura ampla, fazer uma relação com o nosso cotidiano. Como que eu posso analisar essa obra? Então observem aqui esse primeiro parágrafo que ele conta que o mundo passou por 2 guerras mundiais que ocasionaram grandes mudanças no mundo moderno, até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. A Europa vivia no período de desenvolvimento tecnológico e científico, com o surgimento do automóvel, do telefone e do cinema, também outros. Nesse período foram produzidos diversos armamentos, os quais, utilizados durante a guerra, causaram destruição de mortos. Então, dadaísmo, quando nós falamos o termo dada, vocês podem estar encontrando em livros, dadaísmo, ele foi criado em Zurique no ano de 1916. A sua origem é incerta, não tem a certeza dela. Mas ele traz o quê? Traz uma reflexão, tá? Ele vem a interpretar, como nós vemos aqui nessa obra, na página 14. Eles trazem as obras como uma análise, um contexto geral. O dadaísmo ele entra no final da arte do século XX, da arte moderna, e vai para a arte contemporânea, que é o que nós estamos no momento, que vai fazer essa interpretação. Observem aqui que para os dadaístas, a razão e a lógica impulsionadoras das guerras deveriam ser substituídas pelo irracional e pelo primitivo. Entre os integrantes desse movimento, destacam-se Duchamp, tá? Que as obras dadaístas são as mais destacadas e nós podemos fazer análise. Nós temos essa aqui que é o Mictório, de Marcelo Duchamp. Ele faz uma relação com o nosso cotidiano. E esse movimento, ele logo se expandiu para outras importantes cidades, como Nova York, Barcelona, Paris, Berlim, e seus integrantes ganharam visibilidade, tornando-se as figuras semelhantes mundialmente, tá? Então, observem aqui essa imagem, esse mictório. Então, ele inseriu a assinatura, observem ali, nome da fábrica que produzia o objeto. Que relação que eu faço com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano? Mictório vai lembrar para vocês algo que, né, os meninos usam, né, nós já vimos em fotos na internet, em fotos em jornal, em revistas. Vai trazer uma relação com o que no meu dia a dia? Eu posso pensar o quê? Né? Então, ele vai fazer ele sempre busca essa reflexão. Então, pensem, né, em que sentido que eu posso relacionar com o nosso dia a dia. Também aqui temos um poema de Tristão, tá? Receita de um poema dadaísta. Pegue um jornal, pegue a tesoura.
Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as no saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que eles são tirados do saco. O poema se parecerá com você, e ele um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que compreendido público. Tá? Então aqui é um poema ainda que faz essa reflexão sobre o dadaísmo. Na página 15, nós vamos falar sobre o surrealismo. O nome já diz, surreal. Ele vai fazer o quê? Vai fazer uma interpretação, tá? Ele faz o quê? Que nós imaginemos e possamos relacionar o desenho, o nosso objeto, com algo do nosso dia a dia. Então, esse movimento ele surgiu em Paris no início da década de 1920. A partir de um estilo literário criado por um grupo de poetas, entre os quais se destacam André Breton e o escritor Guillaume Apollinaire, que criou a palavra francesa surrealisme, que significa realismo, utilizada para se referir às obras que falam de uma realidade superior. Então, os artistas do surrealismo, eles buscavam compreender o que estava fora do alcance da razão, mas também eles buscavam relacionar com a realidade, como é o caso dos sonhos, do acaso e do inesperado. Então, no surrealismo, há a valorização de cenas, situações e ambientes de sonho, ou da imaginação. Embora o movimento surrealista ele tenha ido muito além dessa abordagem simplista que lhe é atribuída, na pintura nós destacamos Salvador Dalí, que ele acabou sendo até expulso do movimento, René Magritte, Chagall, Miró e Max Ernst. Tá? Então, esses são os destaques desse período surrealista. E assim nós fizemos uma passagem na arte moderna. Então, nós já vínhamos estudando esse conteúdo no decorrer das nossas aulas nesse ano e fizemos um fechamento desse conteúdo falando sobre o surrealismo. Para a nossa aula de hoje, eu quero que vocês leiam essas duas perguntas, tá? Da página 11 e escrevam na apostila e mandem a foto para mim validar a nossa aula. Qualquer dúvida, pessoal, estou aqui à disposição de vocês. Boa aula!